Como o Luciano destacou bem agora, a gente está falando aqui da paciente com hipotireoidismo franco, né? Aquela que tem o TSH alto, T4 livre e baixo. Se for hipotireoidismo subclínico... Aí é fuzuê. Fica aquela dúvida, né? Toda gestante com hipotireoidismo subclínico precisa ser tratada? Até definir hipotireoidismo subclínico na gestante é uma confusão, dá uma confusãozinha para algumas pessoas, né? Porque a gente fala, o normal é 2,5, então entre 2,5 e 4, e aí, o 2,5 e 4,5 é subclínico, não é subclínico? Posso dizer que é, posso dizer que não é. Óbvio, primeira informação básica, hipotireoidismo subclínico é quando o T4, T3, os hormônios efetivos estão dentro da faixa normal e o TSH está fora, né? Então, o hipossubclínico, o TSH está acima do normal, né? Se o TSH está acima de 10, a gente não tem nenhuma dúvida, porque esse aí é um hipotireoidismo subclínico, pré-clínico e que trata em qualquer situação, grávida, não grávida, todo mundo vai tratar. Qualquer pessoa com TSH acima de 10 tem que tratar. Isso, Aí, se o TSH tiver nessa faixa do subclínico, vamos dizer assim, grau 1, entre o limite superior da normalidade e 10, vamos dizer, entre 4 e 10, em geral, o pessoal recomenda tratamento, né? Porque você estaria numa faixa ali intermediária e que pode ser que isso esteja subindo. E se você disser, do diagnóstico, teoricamente, no primeiro trimestre, o TSH cai. Se ele está acima, é porque ele estaria mais acima ainda, né? Assim, é um falso baixo, vamos dizer assim. Já está alto, mas mesmo numa situação onde estaria mais baixo ainda, né? O grande mistério é o paciente que fica ali entre 2,5 e 4, aí vai ter que ver se tem anticorpo, se não tem anticorpo, se está progredindo, se não está progredindo, como é que fica aí essa história, né? Eu acho que a grande controvérsia no hipossubclínico é o seguinte, até existe evidência de que o hipossubclínico, assim como o hipotireoidismo franco, né, está associado com parto prematuro, abortamento, existe aí uma possível associação também com deficiência intelectual, só que a evidência, quando a gente vai ver de que o tratamento com levotiroxina muda esse desfecho, aí já é mais controversa, né? Essa informação já é mais controversa. Vamos lá, né? Assim, a gente tem que lembrar que qualquer coisa que a gente for interferir em gestação já é difícil, porque os estudos já vão ter um N muito menor, você tem que pegar os grupos para juntar essas gestantes e tal. Então vai ter um trabalho muito grande aí, metodologicamente falando, já é difícil. Hipotireoidismo, então, é que danoso, porque você, assim, em geral, as alterações relacionadas à tireoide, a não ser que seja um hipotireoidismo franco, evidente para mixedema, aí óbvio que vai ter um desfecho imediato, entendeu? Mas aí você falar, tem um impacto no potencial intelectual, e qual é o controle? Como é que você vai comparar com o quê? Assim, você não tem muito... É até difícil você definir o que é um hipossubclínico. Isso. Só o fato da definição ser difícil já atrapalha no desenho dos estudos. Aí é muito difícil conseguir fazer um estudo que mostre isso. Então, em geral, cai um pouquinho nessa linha do bom senso, como a gente falou, né? Então, assim, acima de 10, ele vai progredir. Acima de 4... Se tem anticorpo positivo ou ultrassom alterado, meio que assim, recomenda fortemente que você trate. Se não tem só o TSH alterado, aí vai cair naquele... deve tratar, né? Assim, por isso que usa essas terminologias na metodologia científica relacionada ao nível de recomendação baseado no nível de evidência científica, né? Então, assim, deve ser tratado, pode ser tratado, esses termos a gente tem que se habituar a eles também, assim, na rotina, né? Existem estudos, um clássico foi a história do estudo publicado na New England, ele mostrou que não teria impacto, assim, dessa história de você tratar ou não tratar, mesmo na paciente que tinha histórico de abortamento e anticorpo positivo, né? Mesmo nessa faixa. Só que a maioria dos pacientes, na verdade, tinha um TSH ali muito próximo de 4, né? Então, assim, mesmo as pacientes que teoricamente doentes, era muito pouco doente, né? Acho que só tinha 20 pacientes com TSH acima de 10. Aí como é que você vai dizer que não vale a pena tratar um N muito pequeno, né? Você não tem como você ver isso. É complicado. A diretriz, inclusive, saiu a diretriz da ATA em 2017, né? E que ela pega até esses pacientes entre TSH entre 2,5 e 4 e diz, se o anticorpo for positivo, você pode. Considere. Pode. Né? Se você tem entre 2,5 e 4 anticorpo é negativo, você não trataria. E aí depois vem esse estudo da New England que o Luciano falou. Que mesmo com anticorpo positivo... não teve benefício. Será que eles vão mudar a diretriz? Ou seja, tudo muito... Não, o Alexander, que é o primeiro autor da diretriz, ele teve aqui... Não teve, né, presencialmente, mas teve com a gente dando aula no congresso. Online.
E a opinião dele é não tratar, né? Baseado exatamente nessa evidência forte desse artigo publicado na New England, é que essa faixa entre 2,5 e 4 não mereceria tratamento, independentemente do anticorpo. Mas, assim, não está escrito em canto nenhum, né? Então, assim, como a gente acabou de falar por aqui, se não está escrito, você pode tomar como conduta pessoal a possibilidade de que pode, porque o pode ser, você vai combinar com o paciente, né? Vai ver o caso, sei lá. Considerar tratar, né? Chegou a paciente, tem um histórico de abortamento, teve uma dificuldade para engravidar, porque tem hipotiroidismo, tem Hashimoto. Tem essa dificuldade toda. Um monte de história de abortamento. E a família não consegue, não sei o que, tá ansiosa, expectativa danada. Não, meu filho, não vou tratar não, porque o galho... você não tem. Você tem que individualizar, tem que cuidar. Tem que direcionar. Eu, na minha prática, geralmente, entre 4 e 10, a minha tendência é de tratar, né? Entre 2,5 e 4, a minha tendência é não tratar independente de anticorpo, né? Não sei se depois de novas evidências vão mudar a minha opinião. Eu acho que essa faixa de 2,5 a 4 cabe tranquilizar e ver e sentir E sentir. Agora, isso aí pode acontecer mesmo. Chega, a mulher teve uma história de 3 abortamentos. Agora tá lá o desespero e a GO mandou, o obstetricista mandou porque tá ali de 3 o TSH. Eu vou tratar. Aí, nesse caso, eu trato. Porque depois aborta de novo e vão dizer que a culpa é minha. Lembrar que é importante a repetição, né? Se dizer, chegou o primeiro exame, você sempre confirmar aquela alteração, né? É óbvio que a gente está falando de uma paciente que não teve diagnóstico antes, entendeu? Se ela já tinha um diagnóstico prévio, você ajusta a faixa que você quer. Mas se ela não tem diagnóstico, aí você repete o exame para confirmar e aí vá sentir se você vai tratar ou se você vai iniciar tratamento para ela ou não. Mas lembrando que isso aí, assim, a evidência atual é que essa faixa não tem benefício comprovado de que vai Agora ter... também, se você decidir tratar, por exemplo, o paciente tá, o exemplo que eu dei de 3, você tem que chegar abaixo de 2,5. Às vezes 12,5 de levotiroxina resolve e não vai fazer mal. Isso, uma dose... Então também não é algo que vai botar a saúde da mãe nem do feto, muito menos do feto, de novo, porque tem a proteção da placenta. Não vai colocar em risco. Lembrar de otimizar tudo, aí vai ter que ver a história da reposição vitamínica, se está adequado ou não, se ela está tomando direitinho ou não, para checar essas coisas, às vezes, né? Então, assim, só para organizar o raciocínio de quem está acompanhando a gente, o que essa diretriz, esse guideline da ATA 2017 recomenda, assim, dividindo os pacientes em 2 grupos, aquela gestante anti-TPO positivo, com TSH aí entre 2,5 e 4, considerar tratamento, maior que 4, recomenda tratar. Isso. Anti-TPO negativo, entre 2,5 e 4, tranquilo, não precisa fazer nada. Tratar. 4 e 10, talvez considerar tratamento, maior que 10, deve tratar. Maior que 10 sempre. Trata do jeito. Mas aí você vai usar o bom senso, né? E visualizar cada caso. E muitas vezes eles até sugerem começar uma dose um pouco mais alta, né? Então, talvez aí 50 microgramas de levotiroxina. Isso. Lembrar daí, a gente falou da vitamina, lembrar que tem biotina no meio da história. É, bem lembrado da biotina. Tem que checar como é que, se a mulher estava tomando polivitamínico na época, se pode ser... O que é bem frequente, né? A gestante está usando polivitamínico. Esse que é o contexto. Tipo, a mulher nunca teve diagnóstico, aí chegou lá com um exame, TPO negativo, tração de tireoide bonitinha, não tem nada, aí o TSH tá alterado, só o TSH alterado, repete, suspende a vitamina 2, 3 dias e faz o exame. Não tem... para pessoal que não está habituado, né, até que não é endócrino, vive muito, biotina é um hormônio que atrapalha, uma substância, uma vitamina que atrapalha muito a dosagem hormonal da função tiroidiana, né? Você pode alterar completamente, então, num exame esquisito que chegue, sempre perguntar. O gestante ou não gestante, tá usando biotina, e aí se tiver, você suspende aí 2 dias, faz o teste, e repete, e se for a biotina, vai vir normal. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.